Rapaziada, estão cansados de ouvir falar em front-end, back-end? Parece que essas são as únicas opções que se tem aí no mercado de TI para entrar, né? Hoje eu tô aqui para falar com vocês algumas áreas que nem todo mundo fala, não é tão famosinha aí, né? Nem todo mundo estuda essas áreas, mas que são áreas que pagam muito bem e que tem muito futuro aí na área de TI, programação, isso que rodeia esse meio aqui que nós estamos estudando, tá? Sem mais enrolações, eu vou citar aqui 5 dessas áreas, tá? Existem diversas outras e vocês podem deixar aqui nos comentários, mas essas 5 são áreas que têm me chamado bastante atenção nos últimos tempos, não que eu vá estudar elas, algumas eu tenho interesse e outras não, mas que eu vejo crescer bastante, o tanto que eu vejo o pessoal mencionar elas, o tanto de vagas que eu vejo delas e principalmente os salários, tá? Então, sem mais enrolações, a gente já vai para a primeira, mas antes disso, se inscreve aí no canal se você é novo aqui, tá? A primeira é uma que eu entendo mais ou menos o que eles fazem, mas eu não sei explicar tanto o que eles fazem. Tanto é que eu pedi pro ChatGPT gerar aqui uma breve explicação para eu passar para vocês. E essa área é DevOps Engineer, tá? Os salários de DevOps Engineer, segundo a Glassdoor, tá? Tudo que eu vou citar aqui é segundo a Glassdoor, começam aí em cerca de 10 mil reais a média. Não quer dizer que se você entrar, você vai começar ganhando 10 mil reais, mas essa é a média salarial de quem está começando na área, tá? Para você que não entende o que é uma média, digamos que 3 pessoas respondem esse questionário aqui de qual é a média salarial. Se uma ganha 20 mil e as outras ganham 1.500, a média salarial vai estar ali perto dos 7 mil reais, tá? Então não quer dizer que você vai ganhar 7 mil, mas tem alguém que ganha próximo disso, tá? Só para ter uma base. Mas para você que não sabe o que é DevOps Engineer, eu sei mais ou menos, mas como eu falei, eu não sei explicar muito bem, tá? Ó, o DevOps Engineer seria como uma pessoa que coordena toda a construção, digamos que fosse uma analogia de alguém que estivesse construindo uma casa, tá? Garantindo que todos os materiais necessários estejam disponíveis, que os diferentes times de construção estejam se comunicando e trabalhando juntos de forma eficiente e que a casa seja construída de maneira rápida e sólida. Mais especificamente, um DevOps Engineer trabalha na área de tecnologia, onde ajuda a equipe a desenvolver, entregar e manter o software de maneira rápida, segura e confiável. Eles lidam com tarefas como automação de processos, gerenciamento de configuração de sistemas, integração contínua e entrega contínua, garantindo de todo o ciclo de vida do software seja suave, desde o desenvolvimento até a implementação e a operação. Ou seja, pelo que eu entendo, tá, de DevOps, é uma área que eu não tenho vontade alguma de estudar, tá, mas que eu vejo que, como vocês viram aqui também, os salários são bons e tem crescido bastante essa cultura e esse tipo de vaga aí no ramo de tecnologia, tá? É quem trabalha muito próximo de infra, né, da infraestrutura do projeto, de sistemas, de segurança, coordena quase todas as áreas ali do projeto e, como o próprio ChatGPT que falou, garante que esse projeto vai estar entregue aí de forma eficiente, tá? Eu vejo, tem uma pessoa lá no nosso Discord que ele é DevOps ou ele tá começando como trainee de DevOps, se eu não me engano. Ele falou que ele mexe bastante com sistema operacional, Docker, um monte de coisa do tipo, sabe? Tudo coisa que eu não gosto, justamente por isso não é algo que eu tenha vontade, mas é aí um escape para você se você quer fugir do front, do back, de tudo isso que é mais comum na área de tecnologia. Agora as outras que eu vou citar aqui, eu já tenho um pouco mais de conhecimento do que a de DevOps, tá? A próxima que eu vou citar para vocês é Cybersecurity. Como eu já falei aqui em outros vídeos, essas áreas aqui que eu tô citando, raramente eu vejo alguém estudando elas, tá? E por isso, quando você for tentar entrar no mercado, a concorrência vai ser menor, mas a quantidade de vagas para alguém que é júnior nessas áreas, tanto DevOps como essas que eu vou citar agora, também são menores. Então, por mais que a concorrência seja menor, também fica ali um pouco difícil de entrar no mercado, assim como tá em qualquer área de TI, beleza? Mas, tendo menos pessoas estudando, é o que tá valendo, né? Porque no front e no back bate numa árvore e cai 50. A próxima aqui é Cybersecurity. O analista de cibersegurança, para vocês verem aí, a média salarial começa aí de 3 a 8 mil reais. Vai ser bem mais baixo do que ali no DevOps, né? Como vocês viram, porque DevOps eu acho que envolve muito mais coisas do que a segurança e ele tá acima do Cybersecurity, eu acho. Até porque o DevOps também trabalha disso de ponta a ponta para garantir que tenha segurança também, né? Então eu acho que um analista de segurança, né? De cybersecurity
Security está um pouco abaixo do DevOps nesse caso, mas ele vai garantir justamente que tenha segurança naquela aplicação, né? Tenha segurança digamos que tu trabalha numa empresa, um bom exemplo disso é o Gabriel Pato, né? Eu não sei se vocês seguem aí no YouTube, Instagram e tudo mais, ele tem a Pato Academy, ele faz o quê? Ele caça erros em aplicações de terceiros, tá? Ele estudou para isso, mas ele não trabalha como analista de cibersegurança, tá? Então ele caça erros em aplicativos de terceiros. Se tu for trabalhar dentro de uma empresa como analista de segurança, tu vai fazer isso dentro da aplicação da empresa que tu tá trabalhando, né? Digamos que tu trabalha no Banco Inter. Tu vai estar ali caçando erros, né? Caçando vulnerabilidades dentro daquela aplicação que possam comprometer um usuário, que possam comprometer a própria empresa e fazer com que aquele erro seja resolvido, tá? É Bounty Hunter, se eu não me engano, esse pessoal que faz para fora, né? Que procura em outras empresas para ganhar ali uma recompensa de achar vulnerabilidades lá. É outra área aí que, como eu falei, não vejo quase ninguém estudando. Até hoje eu não conheci nenhuma pessoa que estude. Tem bons salários. Mas começar com 3 mil não é bom salário. Pô, se pra você não é, pra mim seria ótimo começar com um salário de 3 mil, tá? Tô falando aqui pros que são igual eu, na humildade, não quem quer chegar ganhando 15 mil, 20 mil. Tem que começar de baixo. Então eu acho que tem ótimos salários, tem pouquíssima gente estudando e dá pra ver que tem pouca gente estudando quando quase não se vê curso disso. Hoje, no Brasil, a única plataforma que eu conheço que dá cursos de cibersegurança é a plataforma do Gabriel, Gabriel Pato, se eu não me engano, o nome dele, eu acho que é Gabriel Pato, né, que é o ex-namorado lá de uma menina que é gamer. E ele é a única escola que eu vejo de cibersegurança hoje no Brasil, então aí já dá pra tirar que realmente tem poucas pessoas estudando, senão essas escolas aí que vendem curso de tudo que tá na moda, já estariam vendendo curso de cibersegurança também. Então se eu fosse você, eu botaria aí na lista pra talvez estudar cibersegurança. Terceira área que eu quero citar aqui, e é uma área que eu tenho uma certa familiaridade, que eu tenho vontade de estudar, mas que eu tenho um certo medo de estudar, que é Blockchain Developer, tá? O salário de Blockchain Developer inicial está aí de 5 a 10 mil reais. Todos esses salários que eu tô falando aqui é no Brasil, na região de São Paulo, tá? Foi onde eu fiz a pesquisa aqui para aparecer. Então, de 5 a 10 mil reais para quem tá iniciando aí na área de Blockchain Developer. E o que é um Blockchain Developer, né? Se você já tá familiarizado com criptomoedas, eu acredito que você já saiba mais ou menos o que é Blockchain Developer. Se não, eu também não vou saber explicar muito bem. Eu invisto em criptomoedas, né? Então eu entendo mais ou menos como funcionam as transações, mas se você for trabalhar como Blockchain Developer, você vai estar trabalhando com isso, ou desenvolvendo tokens, ou desenvolvendo dentro da rede de blockchain, ou criando uma rede de blockchain, né? Digamos que tu tá usando a internet comum, um servidor comum, sabe? Como é que eu vou explicar isso? Quando tu trabalha com um sistema na blockchain, aquilo meio que não existe um único servidor, é um pouco complexo de explicar e é por isso até que eu tenho até medo de estudar, sabe? Porque é uma coisa que não é tangível na minha cabeça como a blockchain realmente funciona, sabe? Eu tenho um certo fascínio por talvez estudar isso futuramente, porque na minha visão eu acho que daqui pra frente essa questão de criptomoedas, de moedas digitais, só tende a crescer. Inclusive no Brasil agora começou a ser feitas as primeiras transações aí com a moeda digital do Brasil, com contratos inteligentes, que é o que roda em blockchain, tá? Então eu acho que isso realmente é o futuro, tá? Tanto Bitcoin quanto outras moedas digitais. E por mais que atualmente ainda não existam tantas vagas, as vagas que tem realmente pagam muito bem, tá? Pagam muito bem mesmo. Mas é uma coisa que tu vai ter que se dedicar muito, porque é difícil, não é fácil. Essa daqui eu tenho certeza que é uma área que não é fácil. Eu já namoro ela já faz algum tempo, eu já estudo algumas coisinhas há algum tempo, até para eu entender quando eu faço transações na blockchain, né, de NFT, de tokens, de criptomoedas. Então, eu tenho essa vontade, mas eu sei que não é fácil. Então, se você quiser, se você tiver interesse, dá uma analisada. Também tem pouquíssimos cursos no Brasil, tem alguns na Udemy, tem um da Dunk Code, mas que eu não recomendo porque o curso da blockchain da Dunk Code não é bom, não tá completo, mas para vocês verem como é uma coisa tão difícil de se achar alguém para trabalhar, porque não existem cursos que abordem tanto isso, sabe? Que te ensinem a trabalhar com a blockchain. Mas se você for procurar curso na gringa, YouTube, Udemy e fazer um aglomerado de conhecimento, é possível aprender. Mas, novamente, é difícil ter vagas para quem tá iniciando nessa área, tá? Mas fica aí mais essa dica. Quarta área que eu vou estar citando aqui para vocês é uma que eu amo, cara. Essa eu amo, tá? Eu gosto muito. Sempre que eu pego alguma coisinha assim que eu posso botar um UX
UX ali, pô, eu fico pensando, pô, será que essa interface tá agradável para o usuário? Porque UX é User Experience, então é a experiência que o usuário vai ter usando determinada aplicação, seja um site, uma landing page, uma rede social, um aplicativo, qualquer coisa que o usuário vai estar interagindo, tá? Então vai estar trabalhando muito a experiência do usuário. Essa é uma área que, pasmem, os salários vão de 9 a 39 mil reais. Quando eu pesquisei, esse foi um que me surpreendeu bastante, porque eu nunca tinha pesquisado qual era a média salarial de alguém que trabalha com UX, tá? E assim, como eu falei, é uma área que eu gosto bastante. Então, UX é isso. Digamos que um usuário tá entrando aqui no aplicativo do Banco Inter. Vamos mencionar o Banco Inter de novo. Eu sempre menciono o Inter porque é o que eu uso, tá? E, pô, o usuário entrou aqui, ele não tá conseguindo achar o botão de onde ele faz um empréstimo. Isso é importante pro banco, porque o banco quer que o usuário faça um empréstimo, pegue dinheiro emprestado dele para pagar juros e coisas do tipo, e é importante que o usuário ache isso rápido também, porque senão o usuário vai acabar desistindo, vai achar em outro aplicativo de outro banco. Então é muito importante que o usuário tenha uma boa experiência e que ele consiga vender o que aquela empresa quer vender, sabe? Então botar produtos em destaque. Às vezes, se é um aplicativo que quer que o usuário passe mais tempo, como por exemplo o TikTok, fazer aquela interface, né? Deixar o usuário mais tempo, que ela seja agradável e intuitiva para que o usuário fique mais tempo ali só rolando para cima. Isso também é a experiência do usuário. Se fosse algo difícil de se fazer, de passar para outro vídeo, difícil de se comentar, difícil de seguir o perfil que tu tá vendo ali no TikTok, isso não seria tão bom pro aplicativo. Então tudo isso é trabalho do User Experience, do UX Designer, beleza? É uma área que eu gosto bastante, então fica aí a dica para você, né? Não envolve código, você vai trabalhar especificamente na experiência do usuário e não no código, tá? Então aí não tem muito a ver com a programação, tu vai passar a interface para o programador fazer. E por último, mas não menos importante, antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando aos 60 mil inscritos aí. Pode ser que quando sair esse vídeo já tenha saído os 60 mil inscritos, né? Espero que sim, mas se não, me ajuda aí que nós estamos quase chegando nessa meta, beleza? Bom, a última aqui é um que eu já tentei estudar, confesso para vocês, mas que me pegou porque é uma área que necessita ter ou um bom conhecimento de matemática ou vontade de aprender matemática. Ih, rapaz. E essa área é analista de dados. E o único problema é que necessita ter vontade ou saber matemática, e não é uma matemática básica. Tu tem que saber matemática um pouco mais avançada. Por mais que é a máquina que vai fazer os cálculos ali para ti, tem que ter noções para criar o algoritmo que vai fazer aqueles cálculos, entende? Então é uma área um pouco complexa. Analista de dados aí tu pode trabalhar com business intelligence, né, que é para justamente coletar dados, né, analisar os dados que são coletados e trazer insights para aquela empresa ter melhores resultados. Por exemplo, Mercado Livre tá querendo alavancar os produtos dele que mais tem atraído um público de 30 a 50 anos, que tenha outras características específicas ali que eles querem. Como é que eles vão saber quais são esses produtos? É através da análise de dados. É um analista de dados que vai trazer esses insights para melhorar a performance daquela empresa. Outro ponto que pode trabalhar aí na área de dados, daí eu não sei muito bem se é análise de dados ou ciência de dados, mas eu acho que ambos aí podem trabalhar nessa área, que é machine learning, que é a máquina aprendendo com o usuário, né? Outro exemplo aí de machine learning para vocês é a Netflix. Quando tu entra na Netflix e tu já assistiu diversos filmes, diversas séries, a máquina tá aprendendo contigo, ela tá aprendendo o que tu gosta de assistir e ela vai te fazer recomendações ali segundo o que tu gosta, segundo o que tu já assistiu, e isso é machine learning, é a máquina aprendendo contigo. Outro exemplo, o ChatGPT, que me gerou aqui o textinho sobre DevOps Engineer. À medida que os usuários vão usando o ChatGPT vai aprendendo com o que o usuário bota no prompt de comando, e quando o usuário diz, não, essa resposta está errada, ele vai lá e vai trabalhando e vai aprendendo com o usuário, beleza? Então essa é uma outra área aí que a faixa salarial está entre 9
120 mil reais. São salários muito bons e eu vejo muita gente, muito analista justamente, né, falando que essa é uma das profissões do futuro, justamente por conta das inteligências artificiais e por conta de tudo isso que aí que tá surgindo com machine learning e com tudo mais, tá? Então é uma das áreas que eu mais recomendo pro pessoal quando eles vêm aqui me perguntar, mas tem esse ponto de precisar de matemática, daí dá uma ferrada, né? Bom, essas foram as áreas aí que eu podia trazer aqui para vocês, que eu acho que são áreas que pagam bem, que tem um bom futuro. Pode ser que agora não tenham tantas vagas para quem tá iniciando nisso, mas se você investir conhecimento nessas áreas aqui, se você insistir em estudar de verdade, não ficar querendo um empreguinho rápido e querer uma profissão que daqui 5, 10 anos tu vai estar ganhando muito dinheiro mesmo, que são profissões que eu acho que não vão acabar, nem com inteligência artificial essas profissões aqui vão acabar, porque ó, vamos recapitular, o DevOps Engineer, ele é muito mais um conceito humano ali trabalhando com a equipe, supervisionando do que codando em si, então uma inteligência artificial não vai roubar esse tipo de trabalho. O Cybersecurity, ele tem que procurar as vulnerabilidades dentro daquelas aplicações, então é muito de precisar de um fator humano pensando como outro humano iria tentar invadir aquele sistema. Blockchain Developer, eu acho muito difícil conseguir desenvolver alguma coisa da blockchain que é tão complexa dentro de uma inteligência artificial. Pode ser que daqui décadas consiga isso. UX Designer, uma máquina não vai conseguir entender o que está sendo bom para a experiência do usuário ou não. Então precisa do fator humano saber como é que está sendo a experiência do usuário, né? Saber se aquilo ali está agradável para ele mesmo utilizar. E análise de dados é justamente para criar as inteligências artificiais, né? Trabalhar com machine learning e analisar todos os dados aí que são postos ali no prompt, né? Então eu acho que são profissões aí que têm muito futuro, que pagam muito bem e que vão demorar muito para ser substituída por qualquer outra coisa, beleza? Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa para você, que tenha aberto algum caminho aí na sua mente de alguma nova possibilidade para estudar, e você pode me retribuir isso se inscrevendo aqui no canal. Pô, eu tô batendo nessa tecla porque eu quero muito chegar nos 60 mil logo, beleza? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima, valeu e fui!